Ela falou igual a última vez, como é que pode, né? Glória a Deus. Irmãos, fechem os olhos comigo, em nome de Jesus. Pai, nós estamos na Tua presença. Obrigado pela oportunidade de estar na Tua casa, de estar entregando as nossas vidas diante de Ti, Senhor. Como é bom estar aqui na casa do Senhor, com os irmãos, tendo comunhão, conversando algo. Nos ajude a ter verdadeira comunhão, Senhor. Como é vazio as muitas igrejas que nós muitas vezes visitamos e percebemos que tem milhares de pessoas, mas nenhuma conectada uma à outra. Como é vazio, Pai, mas nós não queremos viver esse ambiente, nós queremos ver um ambiente de comunhão, um ambiente de casa. Nos ajude a chegarmos uns aos outros, não deixe nós andarmos sozinhos, Senhor. Nos ajude a ter a liga que nos faz ter prazer e desejo de estar na quarta-feira aqui para conversar um pouco, compartilhar um pouco das vitórias, um pouco das dúvidas, para falar da Tua palavra, para poder estar crescendo na Tua presença, Senhor. Nós queremos entrar nesse novo lugar espiritual, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. É muito importante teu coração estar aqui comigo hoje. Abre comigo Hebreus capítulo 6, verso 19. Estou com a garganta hoje um pouco ardida. Estou falando demais, irmãos. Orem a Deus, viu? Senão vou ter que parar de falar. Hein, Ivana, o que tu acha de eu parar de falar? Misericórdia, né? Um pastor que não fala é complicado. Glória a Deus, sejam todos bem-vindos, que eu ainda não cumprimentei. Paz do Senhor. É engraçado, irmãos, porque de ontem para hoje a gente teve com muitos pastores. E uns, na tribuna, até quando iam cumprimentar, eles cumprimentavam de todas as formas que tem no meio evangélico, né? Aí falavam, e é engraçado que cada um tem um jeito. Uns falam a paz de Cristo, a paz do Senhor, outros falam a graça e paz. E é interessante porque são as formas de expressão que a gente vê e que revela muito da pessoa, né? Glória a Deus. Mas o importante é que a paz do Senhor e a presença dele está sendo proliferada, estabelecida pelo cumprimento, amém? Que nós não venhamos perder. Agora, quando chega um pastor e dá bom dia e boa noite, então somente já me soa como coach. Já parece que a parte da igreja saiu dali, eu tenho pavor. Não que você não possa dar uma boa noite, amém? Mas para crente é paz do Senhor, né? Pelo menos, entregar a nossa paz, amém? Hebreus capítulo 6, verso 19. Acende só a última luz, Moisés, por favor, que é essa aqui, ó. Ih, garoto. 19 diz assim: a qual temos como âncora da alma, segura e firme, que penetra até o interior do véu, onde Jesus, aquele Jesus da manjedoura, nosso precursor, aquele que vai à frente, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Agora abre comigo Isaías 57, 20. Os ímpios são como o mar bravo, porque não se pode aquietar, e as suas águas lançam de si lama e lodo. Não há paz para os ímpios, diz o meu Deus. Olha que interessante, os ímpios são como uma água, são como um mar bravo, não se podem aquietar. Sabe, irmãos, um dos problemas em que as pessoas que são justas, verdadeiras, cheias de Deus, elas enfrentam, porque nós não gostamos muitas vezes de ser inconveniente, é ou não é? Mas o ímpio não, o ímpio ele enche o saco e enche o saco e enche o saco e fica enchendo o saco, com a injustiça. Ele não tem pudor, ele não tem, sabe? E é interessante porque ele é como um mar bravo, e a maldade se alastra, porque vai gerando, o tolo gera tolo, o ímpio gera ímpio. Então a gente vive numa sociedade onde a tendência natural das coisas é os bons se calarem porque cansaram de brigar, e os ímpios crescerem porque eles ficam lá, destilando todo o veneno, todo o ódio, sabe? Então, a maldade no mundo se multiplicou e se multiplica. Entendam isso, é muito importante você entender isso. Por que eu estou falando isso? Porque na época que Melquisedeque apareceu para Abraão, em Gênesis 14, quando esse rei, aliás, esse sacerdote e rei de justiça e de paz,
Presta atenção agora, eu quero que tu foque em Melquisedeque. Meu rei de justiça. E Zedeque é rei de paz. Então era um rei e um sacerdote que tinha justiça e paz. Porque a paz, irmãos, não existe sem a justiça. Quando a justiça não é estabelecida, a paz não reina. Se alguém faz algo de errado e não é punido por isso, a paz não reina, porque o mal encontra liberdade. Por isso que a vara tira a vida do teu filho do sepulcro, faz com que ele tenha limites, dentro da proporção correta. A injustiça, quando você acha que não vai acontecer nada quando você estaciona na vaga do idoso, ou quando sonega imposto, mas a injustiça está sendo estabelecida, tu vai perder a paz. Porque tu vai gerar uma falta de consciência e logo as pessoas estarão sem consciência contigo. Então os teus filhos veem você fazendo muitas coisas e tu pensa, mas é injusto, mas eu não vou corrigir, eu não vou fazer nada, e eu também estou fazendo errado, eu vou manter assim, não vai dar nada, e de repente tu vê que a tua vida virou algo muito ruim. Por quê? Porque aonde a injustiça impera, tu perde a paz. Então, quando Melquisedeque apareceu para Abraão, presta atenção nisso, ele encostou em Abraão para poder trazer paz e justiça. Abraão estava no meio de uma guerra, 5 reis, entre eles o rei mais poderoso de Sodoma, presta atenção nisso, ia se levantar. É mais ou menos como a Rússia se levantar contra o Brasil. Era morte na certa, naturalmente falando. Então, Abraão estava nesse lugar, mas de repente aparece alguém que traz paz para ele. Antes de Abraão ir ter com esses reis, Melquisedeque encosta em Abraão e e senta para comer com ele. A Bíblia diz que Melquisedeque deu pão e vinho. Em Gênesis. Agora, irmãos, é interessante porque quando você senta com alguém, eu tenho aprendido nos últimos dias que o destino da nossa vida e o destino da nação e o destino, principalmente nos últimos dias, eu tenho visto que aqueles que não se preocupam em governar, a gente viu muito isso de ontem para hoje, a nação brasileira, são escravos daqueles que se preocupam. Então nós somos governados por quem quer governar. A diferença é que às vezes o ímpio governa, e a Bíblia diz que quando o ímpio governa, o justo perece. Então na tua empresa onde você trabalha, em esfera menor, se tem um ímpio governando, tu vê que tudo fica ruim, porque o supervisor é complicado, o gerente é complicado, o patrão é complicado. Mas quando são pessoas justas, tudo flui. Porque onde o ímpio governa, o povo perece, o justo perece. E a gente tem vivido isso no Brasil. Agora, por que eu estou falando isso? Porque quando você senta numa mesa, você consegue resolver isso através de alianças. E eu tenho conhecido o poder de alianças. Eu descobri que as portas não se abrem na vida simplesmente por ter vontade, mas por ter boas alianças. E a primeira aliança que Abraão fez antes de ir para a guerra contra esses reis foi com Melquisedeque, que era o próprio Deus. E a Bíblia diz que ele deu 10% e serviu Abraão. Então Abraão, naquele ambiente ali, ele foi servido por um rei, que na verdade era o próprio Deus, em forma de homem, que deu pão e vinho, serviu Abraão. E Abraão, servido, fez uma aliança com ele. Quando Abraão fez uma aliança com ele, deu 10% de tudo que ele tinha, que é o famoso dízimo. E naquele momento, Abraão se aproximou do coração de Melquisedeque e deu ouvido para ele. E o que Melquisedeque ensinou para Abraão? Abraão, deixa eu te falar uma coisa. Vidas valem mais do que coisas. Perca todo o teu dinheiro, mas nunca perca a vida que está junto contigo. Perca a tua casa, mas não perca o coração dos teus filhos. Sabe, eu não sei se vocês viram o Avatar 2. Alguém viu? Eu vi. O Avatar 2, eles fogem de casa para ganhar o filho. E ele protege, o pai protege o filho, mas o pai perde o coração do filho. Por quê? Porque ele estabeleceu a injustiça no meio dele, ele fugiu da guerra. Protegeu o filho não morreu, eles não mataram o filho nem o pai. Só que aquela atitude de covardia estabeleceu no coração do filho um desgosto. E o pai perdeu o filho.
Porque o pai tentou proteger com a sua força, aí, ao invés de lutar pelo seu povo, que isso era justiça. A base do filme é essa. Então tem vezes que a gente está tentando ganhar algumas coisas, mas a gente perde o que é principal. Deus falou para Abraão: Abraão, não perca as pessoas. Então, Melquisedeque compartilhou isso com ele. Melquisedeque fez Abraão entender que Abraão era importante, muito mais do que o que Abraão tinha. E Abraão, como voto, deu 10%, deu os despojos dele como honra. Por isso que o dízimo é tão poderoso, porque ele está ligado com um relacionamento onde o dinheiro é menor do que a aliança. E Abraão, então, depois disso, ele vai ter com o rei de Sodoma. E eu estou tentando ser breve, isso não é bem a mensagem, mas é uma introdução do pano de fundo para você entender. Abraão vai ter com o rei de Sodoma, e o rei de Sodoma fala assim para ele: Abraão, me dê todas as pessoas que tu tem, que eu vou dar todas as coisas que eu tenho, e tu vai ficar muito mais rico do que tu é. Aí Abraão olha para ele e fala assim: eu não te dou ninguém, e eu não quero nem a tua riqueza, para que tu nunca digas, para que ninguém diga que o rei de Sodoma enriqueceu Abraão. Olha o nível de integridade, irmãos. Além de eu não me sujar com essa lama, eu não quero nem que tu respingue ela em mim. Eu não quero nada do que tu tem. Eu não te entrego ninguém e não quero a tua mão de injustiça sobre a minha vida, porque as pessoas valem mais do que coisa. Mas por que Abraão entendeu isso? Porque ele teve uma revelação de Cristo. Ele teve uma revelação de um alto sacerdócio. Abraão entendeu que a terra não valia a pena. Quantas pessoas, irmãos, você venderia se te oferecesse um castelo? Parece mentira, parece exagero, mas será que você está dando atenção para o teu filho? Ou você está trocando ele pelo teu trabalho? Será que você está ensinando o teu filho a prezar pelos bens materiais ou a amar o pai e a mãe e os irmãos e as pessoas? O que tu está passando para o teu filho? Eu sei que parece absurdo quando eu falo assim, mas no dia a dia, o que nossas atitudes nos revelam? Será que tu está mostrando para o teu filho e para a tua filha, ou se você ainda não tem filho, não tem filha, para aqueles que te vê, que aqueles que estão contigo é mais importante do que Cristo? Sabe, muitas pessoas pegavam no meu pé e falavam: pastor, é muito complicado, até a minha família, você vai para Israel, você vai para a África e tu não tem medo de morrer. Aí eles apelam: e deixar a tua família? Irmãos, eu prefiro o meu filho sem um pai físico, mas que aponte um destino do porquê viver e do porquê morrer, do que o meu filho com um pai que vive dentro de casa e seja ausente de espírito, não dê destino de vida. Eu prefiro que o meu filho fique sem mim, mas que ele tenha o pai dele como um ideal de vida, do que eu protegendo meu filho e ele ver que o pai dele é um covarde. Por essas coisas foi que eu fui para Brasília, por exemplo. Porque eu tenho que dar resposta para a justiça do rei da justiça. Então, dentro desse pano de fundo, Abraão ele entrou num novo nível. Por que eu estou falando isso? Porque hoje eu quero falar de um ambiente chamado Santo dos Santos. Só que sempre quando eu prego do Santo dos Santos, eu prego o aspecto da glória. Mas hoje eu quero pregar o aspecto da morte. Porque para você entrar num ambiente bíblico chamado Santo dos Santos, que é a presença de Deus, você tem que morrer. Você tem que entrar num ambiente de morte, porque enquanto tu ganhar a terra, tu perde a Deus. Enquanto você tentar ganhar a terra, você perde a Deus. E Cristo entrou nesse lugar. Agora presta atenção. Olha que interessante. Existe uma guerra que começou na eternidade, quando Lúcifer travou com Deus. E no meio dessa linha, dessa guerra, apareceu nós. E dentro dessa guerra de anjos e demônios, Adão decidiu ter um governo ausente de Deus. Ele tirou Deus do trono e sentou no trono. E perdeu a força. Porque quando a gente tira Deus da nossa vida, a gente perde a bondade, a justiça, a verdade e a paz. E aí Adão entrou e sentou nesse lugar e perdeu. Então nós estamos nessa guerra. Deixa eu te falar algo. Nós vivemos uma guerra entre o bem e o mal.
A história da igreja, a história de Melquisedeque nos revela que nós não estamos na igreja para ser próspero, financeiramente ou emocionalmente, ou ter equilíbrio, não tomar antidepressivo. Não é sobre isso. A história da igreja é aonde tu vai passar a eternidade. A história da igreja é: faça o caminho de volta para o Pai, porque o homem perdeu o caminho. Você está, irmão, ou se aliançando com Melquisedeque e indo para o céu, ou você está se aliançando com o rei de Sodoma e indo para o inferno. Não existe meio termo. É por isso que os cristãos são mortos, porque quando eles chegam e dizem que não existe meio termo, eles são odiados, porque dói na carne, porque para você entrar na presença de Deus, tu tem que anular a tua vida, aquela vida que às vezes desde pequeno tu sonhou, tu entrega aos pés dele. Agora, qual partido que tu toma? Tu vai tomar um partido conservador ou um partido comunista? Estou falando no âmbito celestial. Tu vai tomar o partido de Deus ou o partido de Lúcifer? Não tem jeito, um partido tu vai tomar. Sabe, uma vez um homem me falou uma coisa que eu achei muito legal. Se Abraão não tivesse dizimado para Melquisedeque, ele teria dizimado para outra coisa. Tem pessoas que não dão dízimo para promover a obra de Deus, mas elas dão pela bebida, por uma pizza às vezes, por um momento, que o filho vê: meu Deus, meu pai não é submisso a nada, por que eu vou ser? Meu pai vende aquilo que é de Deus. Nós estamos numa guerra que nós estamos escolhendo um caminho todos os dias, irmãos. Presta atenção, quando tu acorda, você decide: eu quero o Senhor ou eu não quero. Todos os dias, toda hora. Você define isso com a tua rotina, você define isso com os teus hábitos. Toda hora você pode escolher. Você pode escolher: eu quero o Senhor ou eu não quero o Senhor. Se você não quiser o Senhor, Satanás vai ter um prato para te destruir, esperando por você. Agora, Hebreus capítulo 3, versículo 17 diz que dentre essa guerra que eu estou narrando para vocês, eu estou montando aqui um pano de fundo para vocês. Diz assim, ó: com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Morreram. Provaram da ausência de Deus, porque não quiseram ficar com Ele. Por quê? Porque foram incrédulos. A Bíblia diz que no meio dessa guerra que eu estou narrando, homens ficaram para trás com os corpos caídos no chão, porque eles não escolheram Deus, eles não escolheram a bondade, eles quiseram fazer os próprios caminhos, e Deus não pôde salvá-los. Não é que Deus não quis, porque a Bíblia é categórica: Deus quer salvar todos os homens. Agora deixa eu te fazer uma pergunta: se tu tens um filho, e esse filho foge da tua casa, o que tu vai fazer? Tu não tem o que fazer. Assim somos nós com Deus. Tu pode fazer uma aliança com Ele ou não. Então o lugar de Melquisedeque é uma aliança profunda com o Senhor. O lugar de Melquisedeque é esse momento em que você para de acreditar em heresias. Esses corpos caíram, irmãos, porque eles acreditaram em mentiras. Eles começaram a ver a vida de uma forma que não era. E aqui é que está o problema, é quando nós começamos a ver a vida de uma forma que não é. É quando a gente passa e larga os princípios e entra na narrativa. É quando você entra na teoria e você sai da verdade. Quando você acredita em pequenas mentiras que te isolam, que te tiram da comunhão com Cristo e com a igreja. O culto não define caráter, mas o culto é um termômetro daqueles que têm caráter. Porque aqueles que não separam bastante tempo para estar em cultos, separam para quê? Não, eu busco Deus em casa. Mentira! Porque se buscasse Deus em casa, ia querer estar aqui junto para poder compartilhar o que está vendo. Porque aqueles que buscam a Deus querem falar do que vê. Por que eu não estou em casa agora? Eu podia estar, estou podre de cansado, mas eu quero compartilhar com vocês o que eu vejo. Porque quem anda com Jesus é assim, não se contenta em ficar calado. Então, o Melquisedeque é esse ambiente. Quando
você olha para Cristo e você descobre um caminho. Abraão descobriu um caminho. Olha que interessante, Hebreus 4,14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que entrou nos céus, retenhamos firme a nossa convicção. Nós temos um caminho. Jesus entrou, se tornou sumo sacerdote. Caminho. João 14 fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, irmãos, Jesus é um caminho. Mas pastor, que caminho é esse? Tu consegue caminhar? Quando eu falo para ti assim, ó, caminhe com Deus. Melquisedeque é isso. É quando as tábuas do teu coração estão escrito o código de caminho do Senhor, a programação de Deus, o comando de Deus. É quando dos céus entra e é gerado em ti um comando que tu começa a andar. Isso é Melquisedeque. Por isso que enquanto você tem governo e faz tudo o que tu quer fazer, tu não anda nesse lugar. Porque o caminho de Deus é um comando que não vem de ti, vem dele. Por isso que ele fala, eu sou o caminho. Agora olha só, como que tu anda no caminho? Como que tu anda nesse caminho que é Jesus? Irmãos, se Jesus é o caminho, significa que a única forma, ele é o caminho para o Pai. E o Pai é o melhor lugar que nós podemos habitar. É o melhor lugar, é o lugar mais seguro, aonde não há guerra, aonde não há fome, aonde não há maldade, injustiça, é um lugar gostoso de estar, não há dor. Meu Deus do céu, não vejo a hora de chegar nesse lugar. Eu com meus filhos espiritual, com meus filhos biológicos, todo mundo. Imagina que festa, gente, a gente não tem mais dor. A Camila não precisa mais cozinhar para a igreja, é só fazer assim que o negócio aparece. Meu Deus do céu, a gente vai poder estar em comunhão, saciados pela glória do Cordeiro. Que loucura que vai ser isso. Vendo dia após dia as transformações e mistérios das recâmaras do rei. Imagina o tamanho do castelo da cidade celestial. Os porões, o sótão, as mobílias, as cores que nunca vimos. Existe um lugar assim, onde o Senhor quer que nós olhemos para entrar. Agora, qual que é o caminho? É Jesus. Mas como que eu faço? Seja como Jesus. Agora me diz, qual que é o fim da vida de Jesus? É sentado numa Ferrari, numa cobertura em Dubai? Ou é pregado numa cruz sem roupa, humilhado e açoitado? Quando você decide andar o evangelho, é isso. Crucificado, açoitado, humilhado e rejeitado. E cuspido. Meu Deus, pastor, o que você está falando agora? Tu pegou minha autoestima e jogou lá embaixo. Deixa eu te explicar algo. Esse paradoxo. Eu não estou falando que o teu fracasso é a revelação do caminho. Sabe, eu vou pegar, provavelmente ele deve estar nos ouvindo lá do hospital, que está lá com o tio dele, o Dani. Em Cristo nós vivemos a dor do êxito. Em Cristo nós vivemos a paz do sucesso, mas a dor do escárnio. É essa frase que Deus me deu para explicar essa realidade espiritual que eu estou querendo transferir para vocês. Ou seja, hoje eu estava com o Daniel e eu falei assim com ele, Dani, tu tem que focar nisso aqui, ó, na igreja, porque o Senhor está me levantando para um lugar e eu não dou conta de administrar essa parte, tu vai ter que me ajudar. E ele falou, cara, mas eu não paro, eu produzo o dia todo. Aí eu falei, mas não é mais uma questão de produzir. Porque o ser humano, irmãos, ele faz uma autoanálise rápida e ele diz assim, ó, eu já estou produzindo o dia todo, porque ele quer vencer a si mesmo. A sua procrastinação, por exemplo, ora, se eu estou parado, eu sou preguiçoso e procrastinador. Se eu estou produzindo, então quer dizer que eu tenho êxito. Não, se tu está produzindo algo, quer dizer que tu venceu a ti mesmo. Mas agora tu tem que produzir o que deve ser produzido. Então primeiro tu vence os teus maus hábitos, para então ser relevante a algo. E aí eu disse para ele, eu falei, agora, tu não precisa mais provar para ti mesmo que tu consegue, tu já descobriu que tu consegue, agora entra aqui, ó. Pastor, o que tu está querendo falar com isso? Eu estou querendo dizer
que andar com Cristo não quer dizer que você vai ser um fracassado financeiramente. Vai querer dizer que você fez tudo certo, que você avançou, que você prosperou. Só que pela justiça e bondade e verdade que reina em ti, tu vai ser escarnecido pelas pessoas a ponto de perder. Tu não perde porque tu fracassou e teve uma escolha errada ou porque tu é incapaz. Tu perde porque tu vai ser escarnecido por aqueles que são maus e não querem ver a tua prosperidade em Deus. Não é um lugar de fracasso, é um lugar de escárnio. Tu já venceu, tu não precisa mais provar que tu consegue construir uma casa, que tu pode ter uma casa própria. Só que aí tu não faz a casa própria, mesmo podendo, porque tu quer alcançar mais uma pessoa com o dinheiro que tu tem. Agora tu vai ser escarnecido pelo mundo. Quem viu o filme do Peregrino que eu mandei, a animação de desenho, veja. Quando entra na cidade da vaidade, eles não aceitam você anular a tua vida. Porque é loucura para o mundo tu rejeitar esse ambiente. É loucura. É loucura. Porque tem muita coisa nessa terra que aparentemente é bom. Só que ele te escraviza, ele rouba a tua alma, ele tira o teu destino. Se tu não tem pelo que morrer, tu não tem sentido em viver. Os jovens estão depressivos porque eles não têm destino, eles não sabem mais pelo que morrer. Então, quando você anda nesse caminho com Jesus, você perde o controle. Mas aí, muitas pessoas acham que quando você anda, irmãos, quando você anda com Jesus, você fica mais bonito. Todo mundo que caminhou aqui, que se converteu, ficou mais bonito. Ficou ou não ficou? Eu vejo a foto de todo mundo, irmãos. Tem ficado mais bonito, mais viçoso, mais corado. O seu Deolindo ali começou a se converter e já está mais gordinho, mais bonito, mais parrudo. Estava magro, ressequido, está aí, ó. Sabe, eu vejo o pessoal mais bonito, Dani, até eu estou ficando mais bonito. A Sueli falava que eu não tinha beleza nenhuma exterior. Mas agora eu tenho, porque esses dias ela olhou para mim e falou, nossa, tu está tão lindo. Irmãos, andar com Cristo tu prospera, tu tem saúde. Andar com Cristo tu não vai ter diabetes não, porque tu não vai comer mais açúcar do que tu pode. Tu vai cuidar do teu corpo. Andar com Cristo não vai ser um preguiçoso não, as pessoas vão querer que tu trabalhe na empresa delas, porque tu tem caráter, tu tem pontualidade, tu tem fidelidade. Andar com Cristo é quando as pessoas te desejam, mas elas não podem te ter porque tu já tem outro dono, que é o Senhor. Andar com Cristo é quando as pessoas querem que tu empreenda com elas, mas tu larga o empreendimento para empreender o que Cristo manda tu empreender. Andar com Cristo não é ser fracassado. Andar com Cristo é entregar o sucesso para ser crucificado. Porque o nosso reino não é desse mundo. Então tem muitas pessoas querendo encontrar um lugar na terra. Deixa eu te contar uma novidade, tu nunca vai achar. Por isso que a gente canta, o Pai me adotou. Porque Ele nos deu um lugar assentado à mesa, mas o mundo não. Porque quando tu tiver dinheiro, muito dinheiro, tu vai perceber que o lugar que tu vai querer é um outro com muito mais dinheiro. Quando tu tiver um filho, tu vai perceber que te falta uma casa. Quando tu tiver uma casa, tu vai perceber que te falta o filho. Quando tu tiver sucesso, tu vai perceber que te falta outra coisa. Porque não há paz no mundo tereis aflições. Mas quando tu está em Melquisedeque, você entrega tudo por um caminho ideal. Entrega esposa, entrega filho, entrega empresa, entrega dia a dia, entrega o teu estômago, entrega as tuas vestes, entrega tudo. E Deus começa a cuidar de você. E talvez você vai ter poucas roupas, só que tu vai ter uma palavra que vai libertar milhares de vidas. Ou talvez você vai ter muita roupa e vai poder dar para muita gente. Mas o fato é que o caminho é a morte. Para tu entrar no Santo dos Santos, romper o véu, porque Jesus é o caminho, Ele é o precursor de Melquisedeque. O caminho para chegar no Pai é você encontrar essa parte que você anula a tua vida e ao mesmo tempo você ganha a tua vida. Andar em Melquisedeque, hoje é a última aula, amém? Que eu estou dando a noção de Melquisedeque. Andar em Melquisedeque é quando você perdeu o controle e você deixa Deus apontar. O último verso do livro de Juízes diz assim, ó: naqueles dias não havia rei em Israel,
Eles não tinham direção. Porém, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Último verso de Juízes. Tá, não tinha rei e cada um fazia o que lhe parecia certo. Andavam cada um segundo o que pensava. Um livro depois, chamado Rute, no capítulo 1, versículo 1 diz: e havia fome na terra. Porque enquanto os homens tentam fazer o que lhe apraz ou que acham que é certo, eles atraem sobre eles a fome e a maldição. Por isso que a África é tão maldita, porque eles vivem fazendo o que acham que é certo, em vez de fazer o que deveria fazer. Eu acho muito lindo quando as pessoas buscam sabedoria. Na esfera profissional, as pessoas fazem curso para se aperfeiçoar e fazer bem aquilo que fazem. Na esfera espiritual, as pessoas devem buscar entender o que o Senhor quer que elas façam. Sabe por que um pastor está metido em tudo? Porque apesar de eu não saber tudo, eu tenho que estar na base correta das coisas. Porque tudo que tu fizer, partindo de uma vida sem Deus, tu vai poder até ter sucesso na terra, mas se tu não tiver sucesso em Deus, tu vai ser um perdedor. Porque tu vai perder tudo que tu construiu. Irmãos, fala para mim como não é a tua família. Se os teus pais, ou teu sogro, a tua sogra, ou os teus parentes que estão da tua ascendência, que deixaram herança, me diz se não foi uma briga. Me diz se não foi um problema. Me diz se não passaram a vida toda para construir algo que rapidinho foi gasto. Porque quando tu pensa que tu ganha no mundo, tu perde. E quando tu perde para ganhar de Deus, é eterno. Porque tudo que o mundo cria para ti se acaba, é temporal. Mas o que tu constrói em Deus é eterno. É eterno. Tudo que tu faz em Deus na tua vida se torna eterno. Por isso que ter uma empresa faz sentido? Não. Só se essa tua empresa estiver ligada à base no Espírito Santo, na direção de Deus. Porque se a tua empresa não for um propósito de Deus para um objetivo, você é um empresário vazio. Não importa se alguém é médico, empresário, advogado ou juiz. Importa se antes disso vem a palavra cristão. Tu não deve ser um médico cristão. Tu tem que ser um cristão médico. Tu tem que estar ligado à essência do Pai, ouvindo o que é para eu fazer, Senhor. Porque se Deus te chamou para cuidar de idoso e você tentar ser juiz, tu vai fracassar. Ah, mas eu encontrei prestígio. Prestígio é momentâneo. O único prestígio que vai durar a eternidade é o de Deus. É quando Ele falar, pode entrar que tu me ouviu e tu é bom. Existe uma guerra no céu. E Deus está querendo formar um povo de reis e sacerdote. Ele quer você lá dentro. Ele quer você com Ele. Só que é você quem decide. É você quem escolhe se você vai querer ou não vai querer. Tem pessoas culpando a Deus pela escolha que elas não querem fazer. Tem pessoas que estão culpando a Deus, mas elas não querem caminhar com Ele, porque o custo é alto. A Bíblia diz que quando Jesus chegou na frente de um jovem rico, e ele perguntou, Senhor, eu quero ter a vida eterna. Aí Jesus fala, obedeça os mandamentos. Aí ele falou, já obedeço tudo, toda a Torá. Eu já faço tudo, por isso que ele era rico. Porque quem obedece o princípio da sabedoria enriquece. Não tem como não ser rico em Deus. Só que quando Jesus falou assim, então pega tudo o que tu tem e dá aos pobres e me segue. A Bíblia diz que ele saiu. Porque ele era preso nessa terra. Ele trocou a eternidade por um tempo de vida aqui. Compreendam, irmãos. Melquisedeque é uma história de eternidade. É uma história que não tem sentido na terra. Por mais que tu vai provar dos frutos. Mas é loucura para os que veem. A cruz é loucura para os que veem. Mas Deus está formando uma unidade para o céu. E Melquisedeque é isso. Abraão, para lidar com o rei de Sodoma e continuar a sua caminhada e provar do extraordinário de Deus. A Bíblia diz em Hebreus 11 que Abraão não quis a terra. Ele quis a cidade celestial. Ele viveu por ela, não pela terra. Ele andou como peregrino, sendo que ele tinha tudo. Como é que pode uma pessoa ter tudo e andar como peregrino? Sabe por quê? É porque os olhos dela estão no céu. Ela vive no céu com o corpo na terra. Nada pode abalar ela.
ela está num lugar espiritual chamado Santo dos Santos, é a presença de Deus, é o ambiente em que ouve a voz do Espírito, que o Espírito guia, que Ele prepara, que Ele forma, Ele forja. Então o Senhor Jesus, Ele nos aponta esse caminho, Ele nos prepara dentro de uma linha de comando. Isso é a igreja é uma grande comissão. A igreja não é para você estar aqui dentro. Eu fico horrorizado quando eu vejo grandes igrejas que as pessoas não têm conexão nenhuma, porque a igreja deve ser uma unidade, um corpo que vai para uma direção. Ela tem que estar debaixo de um comando divino. É a grande comissão de Deus na terra. Não é para cada um viver a sua vida, é para todos juntos viver algo em Deus. A Casa de Oração Apostólica, a COA, tem uma missão, e você faz parte dela, porque essa missão é um braço do Senhor. O Senhor tem os cavaleiros, os arqueiros, tem os rapazes com espada, com escudo. Nós estamos ali, nós somos um desses. Nós queremos entrar nesse lugar e fazer o que tem que ser feito. Isso é Melquisedeque. Deixa eu te falar uma coisa, sozinho tu não faz nada. Sem contato, sem aliança, tu não vai em lugar nenhum. Tu vai bater e ser um miserável. Porque em Levi era o homem sozinho. Em Melquisedeque eram os apóstolos, os discípulos, era um governo de homens. As pessoas estavam juntas num outro nível. Quando você entra em Melquisedeque, nesse ambiente que eu estou te falando, você entende que tu não governa pessoas. Tu não tem mais prazer em mandar. Tu governa demônios. Tu começa a expulsar o mal do coração das pessoas. Cada palavra que tu diz para elas é para arrancar aquela coisa que está lá dentro, impedindo ela de fluir. Porque em Melquisedeque nós governamos demônios e não pessoas. Nós expulsamos, limpamos, temos autoridade. Em Melquisedeque não é sobre um pastor que senta numa cadeira e manda. É sobre um pastor que serve para que tu seja livre. Porque Jesus governava e mandava nos demônios. E os homens? O Filho do Homem veio, o Filho de Deus veio para servir os homens. Melquisedeque tu serve. Tu entra num ambiente que tu serve. Por isso que Melquisedeque serviu ceia para Abraão. Melquisedeque podia ter dado uma ordem para Abraão, faça isso. Melquisedeque falou, vem cá Abraão, deixa eu te servir. Porque Melquisedeque serve. Agora deixa eu expulsar esses demônios que estão sobre ti e te ensinar qual que é o caminho correto. Isso é Melquisedeque. Tem muitas pessoas atrás de sinais, cura, essa coisa arada toda que é importante. Peça para o Senhor os dons, para atrair pessoas. Mas mais importante é o caráter. Porque dons os demônios também têm. Consciência eles também têm. Mas caráter é só os filhos de Deus. O que nos separa dos demônios é o caráter. Por isso que no céu só entra quem tem caráter. O lugar do Santo dos Santos é um ambiente que anda quem se relaciona com Deus e não quem questiona Deus. Sabe, irmãos, é aquele ambiente que tu não fica questionando tudo. Tu só tem sede de estar com Ele. Tu começa a parar de questionar Ele e tu começa a conhecer Ele. Existe algo muito superior do que prosperar na terra. Eu sei que a gente precisa prosperar, a gente tem que ajeitar a nossa vida financeira, porque é desesperador tu ver a tua conta negativando. Eu sei como é que é isso. Ou ver o alimento faltando, ou a fralda, ou sabe lá Deus o que, ou o carro. É terrível. Só que existe algo maior. Tu tens que entender que existe algo maior do que essa terra. Uma ordem superior de governo invisível, mas real. Muito maior. Para você entrar nessa ordem, só tem um jeito. Ou tu come do fruto da árvore da vida, que foi Deus que mandou. Ou tu come da árvore do conhecimento do mal, que foi Adão quem quis. Todos os dias tu vai poder escolher, eu entronizo o Senhor ou entronizo o meu eu. Eu faço o que Deus quer, eu faço o que eu quero. Ontem eu saí 3 horas de casa, fomos até Florianópolis, participamos da Frente Parlamentar Evangélica, que foi lançado para proteger os direitos da família, ideologia de gênero, linguagem neutra, para combater tudo isso lá na Frente Parlamentar, para ganhar visibilidade. Saímos de lá, fomos jantar com alguns homens, para ouvir a experiência deles. Saindo de lá, chegamos em casa, fomos dormir 2 horas da manhã, derreteu a placa eletrônica do nosso carro. Cheguei em casa, a Agnes passando mal.
O Emanuel estava melhorando. E depois, acordei 8 horas da manhã, já fui tomar café com outros pastores. E depois eu fui levar o carro na eletrônica. E depois fui levar a filha no posto de saúde para ver como é que está a questão da virose. E depois eu voltei para um outro lugar para ter um momento de conversa com alguns pastores, com o filho do Bolsonaro estava lá e alguns outros homens políticos, que era mais num tom de política. Sentamos numa mesa, conversamos. Quando a gente chegou lá, a primeira coisa que eles pediram é: tira todos os celulares. Sabe, irmãos, existe um lugar que você entra, que a tua vida se vai. E tu vai tentar fazer. E tu vai tentar se mover por aquilo que o Senhor está apontando. Só que pode ter certeza, se eu pudesse escolher hoje à tarde, eu tinha ficado dormindo. Ainda hoje à noite eu vou para casa, eu vou dar atenção para os meus filhos, depois eu tenho que fazer o devocional, que eu ainda não fiz. E o exercício hoje eu vou ter que vender. Vou vender pelo devocional. Deixa a esteira lá guardadinha que eu não dou jeito não. Mas tu não pode parar, irmãos. Perca a tua vida. Sabe, tenha ideais. Tenha foco, tenha algo de Deus na tua. Tem algo aí, na verdade está aí dentro do teu coração. O que eu estou te falando já está aí. Tu não tem que achar, tu só tem que se ver. Porque Melquisedeque não deu nada novo para Abraão, só mostrou o que ele já podia viver, que já existia dentro dele. Existe um chamado de Deus na tua vida que tu vai conseguir se entregar totalmente para Ele. Ele é a porta pelo qual tu se entrega a Deus. Tem pessoas que talvez você nunca viu motivo na tua vida para viver. Abraão viveu apontando uma cidade celestial e vivendo como peregrino. O apóstolo Paulo, assim como Abraão, vivia montando tendas e falando dessa cidade. Que nem Abraão, 2000 anos depois. Existe um lugar a qual você pode se entregar, que você destroniza o teu eu e entroniza Deus. E isso está ligado com o coração do Senhor, porque tu vai governar sobre demônios. Ou você tem relacionamento com Melquisedeque, justiça e paz. Porque, irmãos, quando você fala algo para mim, eu sou obrigado a olhar no teu olho e falar: irmão, não é bem assim. Porque se eu não fizer isso, eu sou injusto. Porque a Bíblia diz que se eu vejo o mal e não falo, eu sou injusto. E eu quero habitar com o Rei de Justiça. Ser justo dói. Ser justo faz tu perder a amizade. Eu já perdi a reputação em Blumenau para muitas pessoas. Só que não me importa. O que importa é que eu posso deitar a cabeça no meu travesseiro e falar: eu estou sendo justo como é o meu Senhor. E ainda que eu vá para uma cruz, eu estou sendo justo como é o meu Senhor. Eu nunca dormi, irmãos, tão bem. Já dormi, mas eu dormi muito bem lá em Brasília, naquela barraca terrível. Teve um dia à noite que choveu, encharcou a barraca toda, irmãos. Eu nunca pensei, meu sogro sabe como eu era fresco. Eu nunca pensei que eu ia dormir em cima do molhado. Porque dormir no molhado é uma coisa, dormir numa coberta de pelo molhado é outra. Que tu sente aquele pelo fofinho, encharcado assim. Terrível. Eu dormi, irmãos. Tranquilo, eu acordei realizado. Muita gente achando louco, está perdendo a vida. Eu falei: estou nada, eu estou no meio da justiça de Deus. Até hoje está dando fruto. Estamos sentados aí com gente que eu nunca imaginei que ia sentar, porque um dia pagamos um preço pela justiça, e agora eles olham para nós e eles falam: esse cara é justo, ele passou 30 dias lá. E olha que dá uns temporal em Brasília que eu nunca vi um negócio daquele. Verdade, a barraca era toda pregada e coisa, é verdade. Irmãos, o ambiente de justiça vale a pena. Com quem tu está sentado? Com Melquisedeque ou com o rei de Sodoma? O rei de Sodoma é o rei da terra. Ele vai te ensinar a viver para a terra. E se tu der ouvido para ele, tu vai perder tudo. E Melquisedeque? Melquisedeque tu já perde tudo quando tu dá ouvido. Só que daí a diferença é que tu ganha tudo depois. Porque vem dele, é eterno. O rei de Sodoma te promete mundos e fundos. Ele chega dizendo que você vai comer picanha todo sábado. Não te dá nada. Melquisedeque, ele chega e fala para você que tu vai ter que trabalhar e produzir. Só que tu vai estar protegido pela sabedoria da colheita. É diferente, irmãos. Melquisedeque é verdade e luz. É aberto, não precisa se esconder. Em Melquisedeque tu não se esconde, tu vai para cima, tu ruge como um leão. E se eles me pegarem, eles podem até me escarnecer, mas nunca podem dizer que eu sou injusto, nem mentiroso, nem covarde. Ele é poderoso, irmãos. O nosso Senhor é poderoso.
E para eu terminar, como que Jesus alcançou? Quanto tempo ele demorou para alcançar Melquisedeque? 33 anos e meio. Pastor, por que eu vivo na terra? Já se perguntou isso? Todo mundo? Talvez já. Pelo mesmo motivo que Jesus viveu. Tem um caminho para tu fazer, para se tornar sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Para quê? Para se assentar no trono com o Pai. Todo o plano da terra está ligado com você terminar dentro da casa do Pai. Quando o Pai te criou, Ele te criou para viver com Ele. Só que o pecado entrou e te roubou. Agora Ele falou, já que eu não posso visitar meu filho, eu vou morrer para que o filho viva dentro comigo da minha casa e ninguém mais toque nele, porque eu vou estar com ele de dia e de noite, de eternidade em eternidade. Eu vou casar com ele, eu vou me unir de uma forma, é lógico que o casamento é análogo no reino do Espírito ao nosso casamento, mas ele vai se unir de uma forma como um marido e uma mulher. É algo tão íntimo, é tão poderoso. E sabe o que mais me assusta, irmãos? Uma das coisas que eu mais fico pensando é que eu não sei se vocês já observaram, mas o casamento, ele é uma unidade de pessoas, um homem e uma mulher, que geram um filho. E a Bíblia fala que quando a gente subir aos céus, nós casaremos com Cristo, aqueles que forem arrebatados, ou aqueles que morrerem reinando, porque entregaram as vidas. E depois que tu casar, o que tu vai gerar com ele? O que tu vai gerar com Deus? Aqui na terra, tu gera um filho. E no céu? Se pergunte isso, irmãos. Existe um lugar maravilhoso. Sabe para que tu existe? Para que tu possa chegar nesse lugar. Jesus demorou 33 anos e meio. Jesus, ele alcançou um lugar tão alto que a terra não suportou mais ele. Teve que matar ele. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que tu não está sendo perseguido ainda? Porque tu não está incomodando muita gente. Tu tem que ir mais profundo. Jesus desceu 7 passos até o inferno. Tu tem que ir mais profundo. Tu tem que ir se humilhar mais, se entregar mais, a ponto de alguém querer te crucificar. Alguém tem que querer te crucificar. Eu não sei se vai dar tempo, mas alguém tem que querer, irmãos. Por quê? Porque o caminho que tu faz tem que ser o mesmo que ele fez. Enquanto você não incomodar, eu não estou falando as pessoas querer te crucificar porque tu é mau. Isso é fácil, todo mundo vê um estuprador, quer matar ele. Eu estou dizendo qual que é o ponto de bondade que tu tem que ter para as pessoas quererem te crucificar. Quão bom tu tem que ser, quão puro, quão honesto, quão a tua rotina tem que estar alinhada. Quanto açúcar tu tem que deixar de comer para começar a ofender aqueles que comem? Quanto tu tem que trabalhar? Quanto tu tem que trabalhar na obra de Deus para as pessoas começarem a te chamar de louco? Até onde tu tem que ir, que nem o pastor Zé que foi lá no Tibete pregar o evangelho, só não foi morto por um milagre. Até onde tu tem que ir para as pessoas começarem a ter raiva de ti? Para as pessoas falar, não, o pastor Marco, ele é um macumbeiro, porque elas não conseguem passar o tempo que a gente está orando. Tem pessoas que perguntam, como é que tu consegue administrar isso? E elas ficam com raiva, porque eu sento e falo, mas primeiro tu tem que orar, mas não dá tempo, dá! Só que a pessoa não quer depender de Deus. Quanto tempo tu quer... Irmãos, quanto tu tem que se entregar para ofender as pessoas? Porque as pessoas querem trabalhar, querem ser o império, e quando tu chega e bagunça o império delas tudo, fala assim, tu fica aí, tu vai dar ruim. Não, vai dar boa, é a escola que eu vivi, mas essa escola não presta. Quão bom, quão justo tu vai ter que ser, para que as pessoas fiquem com raiva, que nem ficaram com a gente, vocês são uns tolos para ir para frente do quartel. Mas sabe por que as pessoas falavam isso da gente? Porque como elas não estavam lá, se elas falassem que estava certo, elas iam dizer que elas estavam erradas. Sabe por que as pessoas falam mal daqueles que estão no culto? Porque se estar no culto é bom e elas não estiverem, elas estão erradas. E elas não querem dizer que estão erradas.
Quão bom você vai ter que ser para que as pessoas comecem a olhar para ti e ter raiva de ti. Porque enquanto tu paga carne assada e cerveja, todo mundo está contigo. Mas e quando tu começa a falar a verdade? Ô seus bandos de beberrão, vai cuidar dos filhos de vocês, com a mulher de vocês, em vez de no sábado vir comer carne, vai lá passar um tempo com a tua criança. Quanto tempo para você falar algo assim para as pessoas te odiarem? Quanto tempo para você arrumar briga com um revendedor porque tu quer pagar o imposto integral e ele quer te dar meia nota? E depois eu tenho que passar para a Vitória porque senão a mulher ia me deserdar das vendas. E a Vitória teve que salvar o mundo lá. Quanto tempo para tu se estranhar com as pessoas? Porque tu quer ser puro, porque tu quer ser bom. Quanto tempo? Irmãos, aquilo que nós vivemos ontem lá na LESC, de abrir uma frente parlamentar que prega a verdade e a justiça, ofende muita gente, irmãos. Muita gente. Vocês não têm noção. E eu tenho gosto de postar a foto de todo mundo que estava lá comigo. Se eu for para a cruz, é tudo junto. A gente tem que entender quanto tempo tu começa a ofender. Porque enquanto tu viver, eu já estou terminando, eu só quero que tu entenda isso. Enquanto tu viver a tua vida sem Melquisedeque, tu vive o teu mundo. Tu vive lá as tuas coisinhas. As pessoas vão chegar, nossa, você é empresário, que legal e tal. E aí, não, você é uma inspiração. Mas aí quando tu fala assim, mas para você ser essa inspiração, você tem que acordar cedo. Você tem que dormir tarde. Para você ser essa inspiração, tu tem que fazer um exercício. Não, não é bem assim. Porque tem gente que não faz exercício que é bem de vida. Pá! Presta atenção, irmãos. Quantas verdades tu vai ter que falar para as pessoas não gostarem mais de ti? Quando elas, o importante é ser feliz. Não importa como, e tu falar, não é bem assim, irmãos. Não é bem assim, querido. Se você querer ser feliz, ausente da presença do Pai, parece que tu está ganhando, mas quando tu vê, tu perdeu. O filme Em Busca da Felicidade, do Will Smith, parece que ele estava crescendo, vejam esse filme, mas quando ele viu, ele estava na sarjeta. Mas depois ele encontrou a linha da sabedoria e cresceu. Entenda, irmãos, quanto que tu tem que fazer para tu começar a ser odiado? Aquele médico, não sei se vocês já viram também, me lembrei agora de um filme do Will Smith, que ele trata gente que joga futebol americano e um médico que descobriu uma síndrome. Ele foi destruído. Porque imagina, ele se levantou, é igual se levantar contra o futebol brasileiro aqui. É igual tu dizer para os jogadores aqui que eles não podem jogar futebol porque dá um problema no coração. Eles te matam. A torcida do Flamengo vem aqui e invade a tua cidade. Nunca ninguém vai parar o futebol no Brasil. Na perspectiva mundana. Não sei se Deus quiser, né? Quantas verdades tu vai ter que falar para que as pessoas queiram te crucificar? Esse é Melquisedeque. As pessoas vão te odiar por tu ser bom. Aí tu tá bem. Pastor, tu gosta que as pessoas te odeiam? Não, irmãos, eu odeio que as pessoas me odeiem. É tão bom quando todo mundo está com o teu coração. Mas é mentira. O fato é que as pessoas não estarão. Quando tu levantar uma bandeira, de verdade, quando tu apontar e falar, eu sou posicionado, as pessoas vão te odiar. Por quê? Porque aquilo que as pessoas não entendem, elas rejeitam. E muitas não querem te entender. Abraão viveu tudo isso, Jesus viveu tudo isso. Quando você olha para a eternidade, que tu descobre uma cidade onde não é vaidade, cargo, status, dinheiro, aonde tem a ver com você se humilhar, que nem nós nos humilhamos aqui quando nós erramos, e os ministros e o pessoal, sabe, sobre se humilhar, se entregar, deixar ser tocado. Enquanto você não entender que o reino de Deus é isso, tu nunca vai acessar a ordem de Melquisedeque. Então agora para terminar mesmo, hoje um pastor falou para mim assim, uma pastora, é tão ruim porque as pessoas, um pastor triste assim, as pessoas da igreja não querem mais saber de cultuar, não sei o que, não sei o que. Eu falei assim, pastora, eu sou o semeador. A minha expectativa está em amar Jesus. Se as pessoas me traírem ou não gostarem de mim, a minha expectativa não está na aprovação. A minha expectativa está em eu saber que no dia do juízo final, essas pessoas poderão olhar para o meu olho
E eu vou poder falar com todas as letras: eu te avisei. Eu falei a verdade para ti, eu não te escondi. Pronto. Eu desejo que todos andem comigo, mas quem não quiser andar, eu não vou obrigar. Eu não posso fazer isso, porque a verdade e o amor são espontâneos. Eles não são obrigados. Então, irmãos, o que me espera? Muita dor para crescer em sabedoria, muita humilhação para crescer em graça. E depois que tu se tornar uma pessoa magnífica, admirável, vão querer te matar. Vão querer te matar. Talvez até os próprios religiosos, até os próprios pastores vão querer te matar. Assim como fizeram com o missionário Francisco. Mataram ele. Ele incomodou o veio político. Ele incomodou. Então, irmãos, esse é o lugar. Entretanto, compete eu dizer que, assim como eu falei para esses pastores, eu posso sofrer, mas eu sei por quem que eu estou fazendo, e eu tenho paz. Eu já fui traído várias vezes, e restituído dos traidores se tornaram meus melhores amigos, talvez. Só que eu tenho paz. Eu tenho paz, porque eu ando com o Rei da Justiça, e Ele dá paz. Pode parecer que é o inferno. Não, eu não quero ir para a cruz, mas tu vai ter paz. Então, se tu abrir mão daquilo que te parece bom, para ter aquilo que verdadeiramente é bom, tu vai ser desafiado. Mas quando tu vencer, tu vai ter paz. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Esse é o lugar da cruz, esse é Melquisedeque. Esse é o Santo dos Santos, entrar na presença do Senhor. Bem-vindo ao reino de Deus. Esse é o Santo dos Santos. Os ministros de louvor muitas vezes sobem aqui e acham que o Santo dos Santos é cantar música até sentir a presença. Não. O Santo dos Santos é cantar uma música quando você morreu. Aí ele vem. Porque ele vem só para sentar do teu lado aqui junto com o pessoal, porque ele sabe que é verdadeiro o que tu canta para ele. Tu não está cantando o que tu ama só porque tu tem um interesse. Tu está cantando o que tu ama porque tu se entregou por ele. Porque o amor se entrega. O amor não barganha. O amor se entrega. Amém? Feche os olhos. Quero orar com você. Senhor Deus e Pai, abençoe o coração de cada um. Venha trazer a Tua graça, a Tua glória, o Teu poder. Conduza-nos nesse caminho. Um caminho que aos olhos é morte, mas no fim traz paz. Enquanto muitos buscam a paz, mas terminam na morte, nós começamos na morte e terminamos na paz. Nós começamos nos entregando e terminamos reinando. Enquanto muitos querem reinar na terra, nós queremos reinar sobre demônios, queremos reinar sobre o mal. Que o mal não nos domine, mas que nós dominemos o mal. Nós pedimos isso, Senhor, para essa igreja. Em nome de Jesus. Amém? Depois que